Ei, sexys, tudo bem? Ótimo. Para abrirmos as hostilidades aqui no nosso canal, decidi começar por explicar o que é isso da sexualidade afinal. Pois bem, a sexualidade tem sido definida como a procura ou a necessidade de contacto físico, de expressão corporal, emocional, social até, que o ser humano tem. E isto dá-se ao longo da vida e vai passando por várias etapas. Temos a infância, a adolescência, a idade adulta e a terceira idade. Sim, amigos, os vossos avós fazem o amor, mas não contêm a ninguém. A sexualidade vai-se definindo através de cada etapa, de maneiras diferentes. Na infância tem que ver com as características sexuais primárias, que são mais nada do que os órgãos genitais. Tão giro, que amor, que idade tem este bebezinho tão querido, tão fofinho? É uma menina. Não dava para perceber. Claro, a menos que lhe abras a fralda, não vais conseguir perceber. Essas são as características sexuais primárias. Quando há uma distinção assim tão grande em termos físicos, onde simplesmente podemos definir as características sexuais de alguém através dos genitais. Na adolescência, aí sim começa a verdadeira festa. Características sexuais a explodirem do corpo de todos os adolescentes por esse mundo fora. Vamos lá ver a lista incessante de coisas que surgem na adolescência. A mudança da voz, o aumento da massa muscular, o aparecimento de pelos púbicos na barba, no peito, o aumento do tamanho do pênis e dos testículos, o aumento das glândulas mamárias e por consequência das mamas todas em si, o acne, mais testosterona, mais progesterona, mais estrogênio, as poluições noturnas, que na verdade são nem mais nem menos do que os sonhos molhados. Poluições porquê? Bem, a verdade é que a origem da palavra é muito brusca. Poluições vem mesmo de poluir, porque era visto como algo mau, sujo, que polui a alma. Coisas religiosas, portanto. E a verdade é que ambos os sexos passam por mudanças muito drásticas e cada um engloba uma série de coisas. Por exemplo, no caso das meninas, para além de termos o normal crescimento dos pelos, como acontece com os rapazes também, temos ainda o crescimento das maminhas, temos o aparecimento da primeira menstruação. E aí há todo um mundo novo a conhecer, desde os pensos aos tampões, o fluxo, o alargamento das ancas. Porquê? Porque durante esta fase ambos podem sentir algumas dores e desconforto que têm que ver exatamente com o crescimento do corpo e uma adaptação interna que é feita para abraçar estas novas mudanças. É claro que todos nós vivemos com a mudança de forma diferente. No entanto, durante a adolescência passamos por tantas mudanças ao mesmo tempo que às vezes torna-se um bocadinho difícil de lidar com tudo ao mesmo tempo. Começa a timidez, a vergonha, o pudor, em que se evitam ou negam as alterações que o corpo está a sofrer, mas que toda a gente pode ver, amigos. Há alterações também nas relações interpessoais, com os pais, com os amigos, familiares, conhecidos e desconhecidos, namoradas, namorados, furtes. A adolescência. Pode até dar-se um certo afastamento dos adolescentes para com o mundo que os rodeia. É a chamada idade do armário. E esta fase é muito importante porque é aqui, normalmente, que nós conseguimos identificar-nos com a nossa própria sexualidade. E aqui sim é muito importante falarmos sobre a sexualidade porque nem todos a descobrimos da mesma maneira. E não. Não estou a falar de masturbação. Estou a falar sim daquilo que nos define. Estou a falar daquilo que nós entendemos como sendo a nossa sexualidade. É então aqui, nesta fase da adolescência, que vamos distinguir três coisas muito importantes. Identidade de género, orientação sexual e sexo biológico. Estas três coisas são muito distintas umas das outras. E é na adolescência que começamos a ter algum problema em distingui-las, mas uma necessidade ainda maior de o fazer. Podem ver nesta imagem aqui em cima qual é a diferença entre estas três grandes coisas. Começando pela mais fácil, o sexo biológico. O sexo biológico é nem mais nem menos do que os genitais e os cromossomas com os quais nascemos e que nos conferem logo à partida um pequeno rótulo. Somos fêmea, somos machos ou somos intersexuais ou hermafroditas, caso nasçamos com ambos os órgãos genitais de fêmea e macho. No entanto, o sexo biológico não define de todo a nossa sexualidade. Há tantos outros fatores para o fazer e acreditem, é muito complicado. Temos ali em cima a identidade de género, que é a maneira como nós nos vemos, como nós nos sentimos. Se
achamos que nos integramos no sexo feminino ou no sexo masculino, ou mesmo em nenhum dos dois, ou mesmo nos dois ao mesmo tempo. Há toda uma panóplia de opções que não são erradas, é à vontade do freguês. Conforme te sintas, é aquilo que tu és. E temos ainda a orientação sexual, que indica por qual dos sexos ou quais dos sexos nos sentimos mais atraídos. Isto mostra exatamente para que lado ou para que lados está orientada a nossa sexualidade, aquilo que vai ser a nossa resposta física e emocional a certas identidades de género. A orientação sexual não é preta e branca, nem sequer tem nuances de cinzento. A orientação sexual é uma explosão de cores, porque é quase impossível definir todos os tipos de orientação sexual com que nos deparamos hoje em dia no mundo. As mais conhecidas e mais abordadas diariamente são, como é óbvio, o homossexual, o bissexual e o heterossexual. Se tiverem alguma questão relacionada aos temas de hoje, não se esqueçam de deixar a vossa pergunta nos comentários ou então enviem um mail, pode ser em formato anónimo ou não, para o endereço que está ali em baixo na caixa de descrição. Não se esqueçam de subscrever ao canal caso ainda não o tenham feito, deixem o gosto se vos apetecer, mas sobretudo, stay sexy! Tchau!